Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. Pedimos licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança e de muita paz. Esse é o propósito do programa Visão Espírita, há 10 anos no ar. O programa Visão Espírita segue a série de apresentação das sociedades espíritas de Ribeirão Preto e região. Hoje, nossa entrevista é com Emerson Batista da Silva, presidente da Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus. Bem-vindo, Emerson, ao programa Visão Espírita. Eu que agradeço, Zola, a oportunidade de estar participando aqui desse programa. É uma satisfação muito grande. Emerson, tradicionalmente no nosso programa Visão Espírita, nossa telespectadora, nosso telespectador, precisa conhecer um pouquinho do nosso entrevistado. Fale-nos um pouquinho do Emerson. Eu adentrei a Casa Espírita por volta aí de 1995, aproximadamente 30 anos. Alguns adentram a casa pelo amor, outros pela curiosidade, mas a grande maioria acaba adentrando a Casa Espírita por necessidade e pela dor, que foi o meu caso. As perturbações, as angústias no dia a dia, muitas vezes a insônia, me fizeram procurar um outro lado da vida, vamos dizer assim, os porquês que eu não tinha as respostas. E minha esposa, que já conhecia esta casa, Pequeninos de Jesus, na época nós não éramos casados, ela me incentivou a começar a frequentar o Pequeninos de Jesus. E ali eu comecei a ter a resposta dos porquês, as minhas indagações, procurando aprender um pouquinho dos ensinamentos, e aos pouquinhos eu fui me libertando disso tudo, de todas aquelas sensações que me afligiam. E no começo eu fui convidado a participar como conselheiro, lá logo nos primeiros anos. Depois fui convidado à tesouraria, onde permaneci aí uns 15 anos aproximadamente. E aí a casa me proporcionou a vice-presidência, o convite. Por 2 gestões eu participei como vice-presidente. E atualmente me encontro já na 3ª gestão como presidente. É um agradecimento muito grande que eu tenho àquela casa, de poder fazer um pouquinho. E digo sempre que tudo que eu fizer por esta casa, tudo que eu recebi nesta casa até hoje, o que eu fizer por ela, não vou pagar tudo aquilo que eu tenho recebido. Então é com amor, com carinho. Se no início eu entrei pela dor, hoje eu estou lá pelo amor e pela gratidão. Bela história, uma história bacana, uma história comum a muitos confrades e companheiros das lides espíritas. Emerson, qual é a atual diretoria da Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus? Todos são voluntários? Sim, todos são voluntários, e nós tivemos inclusive eleições agora em novembro passado. Atualmente eu me encontro presidente, conforme já coloquei. Nós temos aí como vice-presidente nosso companheiro Emanuel Berzotti. Nós temos aí na 1ª secretaria a Marli Bertoldo Lopes. 2ª secretaria nós temos a Alessandra Calori Silva, minha esposa. 1º e 2º tesoureiros nós temos a Ana Paula Silva e a Maria Mendes Botelho. E também compõe a diretoria executiva o Departamento de Doutrina, que hoje está à frente o nosso irmão Saulo Marcelo Lopes,
E temos também o departamento de patrimônio, que hoje está sob a responsabilidade do nosso irmão Kleber Oliveira. Essa é a nossa diretoria executiva. Mas eu gostaria, se me permitisse, lembrar que nós temos muitos departamentos na casa: teatro, assistência social, nós temos lá a pré-mocidade, a evangelização, nós temos ali a mocidade, biblioteca, nós temos o apoio administrativo, são muitos departamentos. E esses companheiros são valorosos, estamos ali trocando os cargos vez ou outra, substituindo, fazendo aí esse rodízio tão necessário para que a gente possa aprender novas funções. E nós temos um lema ali, Zola, se você me permite, esse lema veio até de uma orientação espiritual, e a gente carrega esse lema como bandeira até hoje, que todos ali são 20, todos nós somos 20. E certa feita, esse companheiro espiritual me disse pessoalmente desta forma: eu já estava presidente na primeira gestão. Se aqui você encontrar alguém que se julgue 19, você ajusta ele para 20. Se tiver alguém aqui nesta casa que se julgue 21, você oriente a ele que ele não serve para ser trabalhador desta casa. Então nós trazemos essa igualdade, sabe? Ali somos todos com o mesmo valor, independente de função. Então fica aqui a minha gratidão a todos, né? A responsabilidade é diferente, mas o valor é o mesmo. É importante nós colocarmos para o telespectador e para a telespectadora que a imensa maioria das sociedades espíritas, todos aqueles companheiros que lá estão à frente das mais diversas atividades que estas casas espíritas proporcionam, são voluntários. Estão lá voluntariamente. É uma característica das nossas sociedades espíritas e é uma característica do trabalho do Espiritismo. Emerson, qual a data de fundação, endereço para quem quiser ir até lá? E já aproveito, além do endereço tradicional, se temos endereços digitais, e os fundadores da Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus. Pequeninos, ele teve a sua fundação no dia 1º de outubro de 1935. Já temos aí 88 anos de existência. Nós estamos situados na Travessa São Roque, número 108, no Campos Elíseos. Nós temos aí a página do Facebook, Pequeninos de Jesus, temos também o perfil do Instagram, ou pessoalmente, caso queiram nos visitar, no Campos Elíseos, na Travessa São Roque. Os fundadores de nossa casa de oração, segundo os relatos que nós temos dos mais antigos, já que a casa já tem 88 anos, é o nosso irmão Brasilino Nogueira Pires e o nosso irmão Vitoriano Rodrigues de Melo. Verdadeiros desbravadores, né? Fundaram uma sociedade espírita há 88 anos atrás. Exigiu deles muita determinação. Você pode nos contar um pouco, Hermes, da história, daqueles fatos que marcam um pouco da história? Nós fazemos sempre essas abordagens porque o nosso telespectador, a nossa telespectadora, tenha uma percepção, né, da caminhada de uma sociedade espírita. Eu diria que da caminhada de todas as casas religiosas que temos aqui, todas elas têm uma história, né? Sim. E elas trabalham em prol da humanidade. Todas aquelas que trabalham em prol da humanidade, fazendo o bem, estão cumprindo a sua tarefa. Por volta aí de 1933, um dos fundadores, nosso irmão Brasilino, já citado, ele não era natural de Ribeirão Preto, ele veio de São Sebastião da Grama, cidade de São Sebastião da Grama, aqui interior de São Paulo, e o nosso irmão Vitoriano também não era de Ribeirão Preto, ele veio de Pouso Alto, Minas Gerais. E esses dois irmãos nossos, segundo os relatos que nós temos dos antigos, formaram um grupo de estudos espíritas. Na época, era muito comum formarem-se grupos que estudavam semanalmente ou diariamente
a doutrina espírita, e assim foi feito. Formaram um grupo de estudos, inclusive foi na residência do Sr. Brasilino, na rua Floriano Peixoto, aqui em Ribeirão Preto. E o grupo foi crescendo, foi se motivando e veio o desejo de formalizar uma sociedade espírita. E aí, então, no dia 1º de outubro de 1935, efetivamente é registrado em cartório e fundado o Pequeninos de Jesus. Naquela data, ele tinha o nome Centro Espírita aos Pequeninos de Jesus. E o nosso irmão Vitoriano Rodrigues de Melo, passado um período, por volta de 1938, ele é eleito presidente. Ele fica nesse cargo de presidente até 1960, portanto 22 anos ininterruptamente, e é o ano do seu desencarne, 1960. Após o nosso irmão Vitoriano ter o seu desencarne, a sede da sociedade era nessa época na Avenida Saudade 166, depois posteriormente veio a ser na Travessa São Roque. E esse nosso irmão então desencarnou. Após o seu desencarne, continuamos aí com a presidência o nosso irmão Vicente Sanches, tivemos o nosso irmão Euclides Cicilino por longos anos como presidente, nosso irmão Mário Cicilino também esteve presidente, Antônio Fialho de Carvalho como presidente, e por último agora a nossa irmã Leia Pantoni, durante algumas gestões, já desencarnada, e nas últimas 3 gestões estou eu aqui colaborando da melhor maneira, fazendo tudo aquilo que posso dentro das minhas limitações. Esse é um resumo aí da Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus. Nosso telespectador, a nossa telespectadora, talvez e provavelmente esperamos que elas assim o façam, poderão visitar. Então, quais são as atividades que a Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus desenvolve para acolher, receber aqueles que querem conhecer o Espiritismo, conhecer o trabalho realizado, participar do dia a dia, conviver? Quais são as oportunidades que são proporcionadas? Olha, atualmente nós temos bastante atividade na casa. Às segundas, quartas e sextas-feiras, nós temos reunião pública das 8 às 9 da noite, das 20 às 21 horas. Na segunda-feira é o estudo das obras de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Na quarta-feira nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira metade, e depois finalizamos com uma parte de estudo do Livro dos Espíritos. Já na sexta-feira nós temos expositor ou da casa ou de fora, com tema livre dentro da doutrina. Esses 3 dias são abertos ao público. Temos o atendimento fraterno às 19h30, portanto às 7h30 da noite, também às segundas, quartas e sextas-feiras. E temos o passe ao final dessas reuniões, para aqueles que necessitam. Às quintas-feiras, nós temos um grupo de estudo, porém esse não é aberto ao público. Nós estudamos o livro dos médiuns, na primeira metade do tempo, e depois nós temos reunião mediúnica, orientações, vibrações. Temos também a pré-mocidade e a evangelização. É importante frisar que elas estão junto com os trabalhos de sexta-feira, das 8 às 9 da noite, facilitando aí para os pais que queiram levar os filhos, os jovens. E a mocidade aos domingos, das 10 às 11 da manhã. Temos também o teatro, o grupo de teatro, que vez ou outra faz alguma apresentação, principalmente em Ribeirão Preto, tentando aí, vamos dizer assim, levar aí a palavra espírita, o consolo, a orientação de uma maneira um pouco diferente. Esses são os principais trabalhos que nós temos na casa, Zola. Além disso tudo, podemos dizer assim, a boa vontade de todos em auxiliar, seja em qualquer horário que esteja precisando, né? Você falou do teatro, né? Isso nos remete a tempos, porque é uma característica de muitas casas espíritas que foram
edificadas em tempos passados, né, é ter lá um palco. Isso se espalhou pelo Brasil afora e muitas sociedades espíritas desenvolviam essa ambientação de convivência através da arte. Então, a arte é um meio de aproximação, é um meio de divulgação, é um meio de envolvimento com a mensagem que a sociedade espírita passa. Então, é muito valioso o grupo de teatro. Isso é muito bom. Como ter a música na casa espírita é muito bom. Seja o coral, seja alguém que toque, apresente um instrumento musical, seja a música gravada, porque tudo isso ajuda, né? Favorece o envolvimento, favorece a vibração, né? Desde que aqueles que lá estejam se dispõem. Então, a arte é algo que permeia o nosso meio historicamente, né? Sabe, isso me fez voltar no tempo aqui, pelo menos uns 45 anos. Relembrar de amigos maravilhosos, de momentos de apresentação, muito bom. A Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus tem atividades que são no campo promocional, de assistência social? Olha, nós temos um trabalho pequeno, mas porém valoroso. Aos segundos sábados do mês, sempre aos segundos sábados do mês, no período da manhã, às 8h30, nós temos um trabalho com as famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses nossos irmãos necessitados, como nós, mas talvez um pouco mais ainda, é uma preocupação muito grande. E nós temos a entrega das cestas básicas. Nesse dia é feito na sede da sociedade. Ali nós entregamos as cestas básicas, por volta aí de umas 20 cestas básicas, já cadastradas mensalmente. Sempre temos alguma cesta de emergência, isso não tem como a gente evitar, infelizmente, o sofrimento, a dor, a fome existe e está muito grande, então nós temos algumas cestas de emergência também. E o importante é que neste dia essas famílias recebem um lanche, os adultos eles têm a palestra, alguns minutos de palestra, de orientação, orientações para a sua vida de uma maneira geral. As crianças têm a evangelização, as crianças que comparecem são convidados, os pais são convidados a levar as crianças para que elas também tenham a evangelização. E assim nós fazemos esse trabalho aí por volta de 2 horas, 2h30, até umas 11 horas da manhã. Esse é o trabalho aí, vamos dizer, principal em termos de assistência social na casa. É um trabalho de formiguinha, mas estamos fazendo o nosso trabalho, né? Se todos nós fizéssemos o nosso trabalhinho de formiguinha. Isso faz me lembrar de uma narrativa que diz assim, né? Tinha um fogo na floresta, né? E o beija-flor ia lá, pegava a água e jogava no fogo. Né? Aí alguém foi lá e falou assim, mas beija-flor, você acha que você vai conseguir apagar o fogo? Ele disse assim, mas eu vou fazer a minha parte. Então, a nossa atividade é fazer a nossa parte. E eu acho muito interessante que essas atividades que as sociedades espíritas, de um modo geral, desenvolvem, né, são no anonimato. Sim. E esse anonimato que é bom, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Mas nós perguntamos algumas coisas, algumas perguntas como esta, porque às vezes, como é que as sociedades espíritas se mantêm? Tem conta de água, tem conta de luz, tem aluguel, não tem, né? Chega a sexta, tem as atividades, vai ter o teatro, tem a preparação, né, as atividades da casa, tem uma série de atividades que envolvem o dia a dia das sociedades espíritas. Como é que a Sociedade Espírita Pequenino de Jesus se mantém? Como é que ela se organiza para isso? E caso algum telespectador e alguma telespectadora queira colaborar de alguma forma, que caminho seguir? Acredito que seja quase que a mesma forma para a grande maioria aí das casas.
Nós temos aí as mensalidades dos associados, que nos auxiliam aí a manter as despesas mensais da casa. Nós temos as doações, temos algumas empresas que nos auxiliam nesse sentido, pessoas físicas também nos auxiliam nesse sentido, com mantimentos, com muitas vezes financeiramente nos auxiliam também. E a gente vai mantendo a casa. Quando necessário, fazemos um evento de arrecadação, por exemplo, o Dia da Pizza, que é tão comum no meio espírita. E assim a gente vai mantendo a casa, né, Zola? A gente vai conseguindo suprir as necessidades e vai mantendo a casa dentro aí de uma normalidade, vamos dizer assim. Acredito eu que seja uma boa parte das casas estão nesse lema, vamos dizer assim. É o caminho que nós temos, né, pelo trabalho, né, e os itens de alimentação são sempre bem recebidos pela sociedade ribeirão-pretana, de um modo geral, né, e eles nos ajudam. Então, estamos no mesmo caminho e fazemos parte dessa trajetória. É nesse esforço mesmo que nós conseguimos manter as nossas instituições. Como é que os voluntários, independente de crença religiosa, de propósito, de dedicação, como é que eles podem se aproximar, como que pessoas de outras crenças podem ir até o Pequeninos de Jesus, o que pode ser feito, né? Como é que eles contatam a casa, como é que chegam até a Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus? Porque é importante que nós reforcemos que as nossas sociedades espíritas estão abertas aos irmãos de todas as crenças. Todos são muito bem-vindos, serão muito bem recebidos e poderão tomar contato com aquilo que o Espiritismo apresenta e o nosso olhar sobre o Evangelho. É interessante essa questão. Nós temos ali, conforme já foi citado, pessoas e empresas que nos auxiliam, nós temos pessoas da casa, espíritas, nós temos empresas que são dirigidas por pessoas espíritas, mas nós também temos o auxílio de pessoas que não são espíritas, e isso é muito bem-vindo, conforme você mesmo nos disse. Então, essas pessoas, a casa está com as portas abertas, na sede, na Travessa São Roque, número 108, repetindo, ali no Campos Elíseos. Elas podem também nos contactar pelos meios sociais, né, pelas redes sociais. Normalmente vem pelo Instagram, pelo perfil do Instagram, pelo Facebook, a gente recebe muito auxílio também. Pessoas que, vale frisar, pessoas que não são espíritas, conforme você disse, mas que simpatizam com esse trabalho de assistência, com esse auxílio ao próximo. Isso é muito bem-vindo. E essas pessoas podem também, o Pequeninos está com as portas abertas, caso queiram fazer uma visita, caso queiram participar dos eventos que a casa realiza, quer participar num dia de pizza, geralmente é feito na sede da sociedade, é um prazer estar conosco, participar, nos integrarmos um pouco mais, independente de religião, ou que seja numa doação de alimento, se aquilo lhe toca o coração e se a pessoa pode, seja muito bem-vindo. Nós temos que, eu penso dessa forma, e muitas vezes nós nos esquecemos de que nós, independente de crença, somos irmãos perante o Pai Criador. E nós temos que nos portarmos dessa forma. Então vamos nos auxiliar, vamos nos ajudar. Eu acho que isso é o que vale, independente se a pessoa simpatiza ou não com a crença espírita. E dessa forma a gente vai tocando. Emerson, o programa Visão Espírita caminha célere. Nós estamos finalizando esse papo agradável sobre a Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus e já te agradecendo pela atenção com o programa Visão Espírita. Te pedimos a sua mensagem ao nosso telespectador. Em primeiro lugar, agradecer a você, a todos aqueles envolvidos pela oportunidade de participação. E gostaria de dizer aqui o seguinte, aqueles que estão passando por dificuldades, assim como eu relatei lá no começo, a minha entrada na casa espírita, hoje as coisas estão mais difíceis,
muitas pessoas passando por sofrimentos, sejam eles materiais, morais, espirituais. A casa espírita, ela pode auxiliar de maneira efetiva na instrução, na orientação, no tratamento, levando a palavra amiga através de um atendimento fraterno. Aquele que nos assiste nesse instante e necessita, visite a casa espírita, procure aprender um pouco dos ensinamentos de Jesus, para que isso vá nos libertando desse fardo material muitas vezes pesado. E eu gostaria também de fazer aqui um convite aos pais, aos avós, que evangelizem as crianças, os seus filhos, os seus netos, incentive. Esse é o maior presente que nós podemos dar a um jovem, a uma criança, para que ele possa ter a estrutura necessária lá na frente, quando muitas vezes as coisas não caminham da maneira que gostaríamos. E por fim, aos espíritas, que muitos que nos assistem são espíritas, o programa é a Visão Espírita, que precisamos a cada dia renunciarmos um pouquinho mais às coisas materiais para que possamos desenvolver um trabalho cada vez melhor. É isso que eu tinha para trazer. Agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Emerson, pela sua participação. Amigo e amiga telespectador do programa Visão Espírita, receba o nosso fraterno abraço. Nossa gratidão por permanecerem conosco e nos acompanhar neste momento. Cultive a paz na sua vida. Fará muito bem. Pensemos nisso e até o nosso próximo encontro. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.